Será que eu tenho culpa pelo fato do meu marido não querer passar o Natal com a mãe dele? Pois bem, quando eu conheci o meu marido, fazia poucos meses que ele tinha separado da ex-mulher dele. Só que assim, ele falou que ela tinha traído ele, que ele tinha descoberto algumas mentiras da parte dela, que ele não queria mais e que eles tinham separado, mas ela ainda estava ali meio que correndo atrás dele. De início eu não quis muito porque eu penso assim, ai, Deus me livre me envolver com uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento e que a ex ainda tá perturbando. Eu realmente não queria. Mas ele foi insistindo tanto, ele foi me conquistando tanto que eu acabei, sabe, aceitando. E de fato eu via que era ela que ficava atrás dele, que ele não queria, que ele ficava falando pra ela parar, pra ela seguir a vida dela, até porque eles não tinham tido filhos. Então, meio que era realmente só ela seguir a vida dela. Então eu acabei aceitando. OK. Depois de um tempo, foi passando, ela meio que foi parando devagar, mas foi parando. E quando eu conheci a minha sogra, né, a mãe dele, ela não gostou muito de mim, porque ela gostava muito da ex-mulher dele. E ela ainda tinha esperança de que eles iam voltar. Então, na cabeça dela, eu tava atrapalhando aquela suposta volta dos dois. Enfim, ela nem se importa, né, com o fato do filho dela ter levado um chifre da mulher. Mas ok. Aí ela sempre foi de me tratar assim bem mal, sabe? Sabe, não gostava muito, não conversava muito, porque na cabeça dela eu tava atrapalhando a volta dos dois. Até que a ex dele foi parando, realmente ela foi seguindo a vida dela e foi deixando a gente de lado. E nisso, quando estávamos com 4 meses de namoro, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Não foi planejado, mas ao mesmo tempo também não era uma coisa que me deixava triste. Eu já era independente, eu tinha o meu trabalho, ele era independente, ele tinha o trabalho dele, então não tinha por que aquilo ser um problema para nós dois. Quando eu falei para ele que eu estava grávida, na mesma hora ele ficou muito feliz e falou: "A gente vai casar. Eu não quero meu filho crescendo longe de mim, eu quero construir família e tudo". E aí ele perguntou se eu queria casar com ele, eu falei que sim, tava super feliz e emocionada, e nós casamos. E assim, foi um negócio muito rápido. Foi tipo assim, hoje ele me pediu em casamento, na mesma semana nós já fomos no cartório, demos entrada em todos os documentos e com 15 dias depois a gente casou. Não queríamos fazer festa nem nada, até porque como eu estava grávida, a gente queria economizar para montar o enxoval, comprar tudo que uma criança precisa, porque gastam dinheiro pra caramba, né? Então a gente preferiu não fazer festa de casamento, casar só no civil. E quando a mãe dele soube, gente, a mulher surtou num nível. Ai, porque tu não precisa casar com ela, não precisa disso. Ai, porque tu tá forçando meu filho a casar. Sabe? Ela se metia em tudo. Mas novamente eu não tava nem aí, porque graças a Deus ele sempre me defendeu muito. Ok. Seguimos a nossa vida, nos casamos, minha barriga foi crescendo e tal. Até que quando foi no Natal, agora do final do ano, eu tinha acabado de ter o nosso filho, né? Tipo assim, tava com alguns dias de nascido. E até então a gente tinha combinado que nós não iríamos sair, que a gente não ia pra lugar nenhum, até porque bebê recém-nascido, né? Não fazia sentido a gente sair de casa no Natal, que a gente ia só comprar uma comidinha e tudo e pronto. Ok, nisso a mãe dele ia montar a ceia de Natal pra família, como todo ano ela faz, e aí ela foi e convidou ele, falou que era pra ele passar o Natal lá e tal. Daí ele falou pra ela que não daria, que ele tinha combinado comigo que a gente não ia sair no Natal, até porque o nosso bebê era recém-nascido. Daí ela virou pra ele e falou assim: "Mas eu não convidei a tua mulher e teu filho. Eu convidei só você. O convite é só pra você vir". E aí ele falou: "Então, se meu filho não estivesse recém-nascido, se já fosse uma criança maior, ele não poderia ir passar o Natal comigo aí?". E aí ela falou: "Não, porque o convite é só pra você". Ele simplesmente não respondeu a mãe dele, deixou pra lá, me contou o que tinha acontecido e falou que ele não ia. E que ele simplesmente não tinha respondido ela. Quando chegou no dia do Natal, gente, na véspera, na verdade, no dia 24, ela ficou a noite toda, desde umas 8 horas da noite até de madrugada, ligando, mandando mensagem, perguntando que horas ele ia chegar, que horas ele ia chegar, que horas ele ia chegar. Até que um momento ele respondeu pra ela falando que ele não ia. E ela perguntou por que ele não ia. E ele falou: "Onde meu filho e minha mulher não são bem-vindos, eu também não sou". E nisso ela mandou um texto pra ele falando um monte de coisa, dizendo que ele tava largando, abandonando a família dele por causa de uma mulherzinha e por causa de um filho que ela nem tinha certeza se era dele. E nisso ele bloqueou ela no WhatsApp, não respondeu, só fez bloquear. E desde então, ela tá infernizando, ela fica falando que, até hoje, inclusive, a gente já tá em abril, e a mulher ainda fica perturbando, falando que eu afastei o filho dela, que eu tirei ele da casa dela, assim, no sentido de não deixar mais visitar, que provavelmente eu prendi ele com uma criança que nem é dele, que tudo deu errado na vida dele quando eu apareci, porque ele já tinha uma mulher, que era uma mulher boa, a mulher meteu um chifre nele, ele vai dizer que é uma mulher boa, que eu atrapalhei a vida dele, que eu tirei ele de perto da família, tudo, que a culpa toda é minha. Agora eu pergunto uma coisa pra vocês. Vamos supor que meu filho já realmente estivesse maior. O meu marido tinha que ter ido passar o Natal com ela, mesmo ela falando que o convite não se estendia pra mim?